Um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Neste vídeo eu quero responder ao Dr. Rodrigo Silva. Deixa eu só melhorar aqui a qualidade do vídeo. Vou colocar 540, um pouquinho melhor, né? Mas enfim. Onde ele fala sobre a linguagem humana, né? E isso seria então um obstáculo ao evolucionismo e seria um obstáculo, né? Seria uma premissa de apoio de crença teológica, né? Ou seja, para se crer a favor de Deus. E eu discordo bastante do Dr. Rodrigo Silva e acredito que o tipo de raciocínio que ele usa, que não é nada novo, esse tipo de raciocínio que está por trás do argumento do excelentíssimo Dr. Rodrigo Silva, do qual todos aqueles que tiveram contato com a apologética, né, tem muito carinho e apreço por ele, devem muito a ele no programa Evidências e tudo, né? Todos nós, a partir da exposição ao erro deste tipo de raciocínio, que é chamado raciocínio Deus das lacunas, nós venhamos a nos distanciar desse raciocínio, incluindo o Dr. Rodrigo Silva. Eu espero que esse vídeo possa chegar nele e que ele possa consentir e concordar. Mas enfim, vamos ouvir aqui o Dr. Rodrigo Silva. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Se o ser humano passar o período da lalação, o que é a lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, kkk, o que é a lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. Isso é interessante. Os homens, os lobos foram criados por animais e depois são resgatados na fase adulta, nunca falaram. Se a linguagem humana, raciocínio comigo vocês têm em casa, se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, uma coisa quase certa. Não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana vem por aprendizado, como o homem começou a falar? Quem o ensinou? É um problema que eu tenho com a evolução. Uau, eu nunca tinha ouvido. Então você pode perguntar para um evolucionista, mas como é que o homem começou a falar? Repete, por favor, doutor. Qual que é a fase que a gente... É a lalação. Lalação é aquela fase da criança que ela está fazendo babá, gugu, dadá. Ela está ouvindo, né? Então ela está interagindo, ela está aprendendo. Se a criança passa por essa fase sem nenhum aprendizado de linguagem humana, eu não sei direito até quantos anos vão ser, são 3 anos. Tem uma determinada linguagem que os pedagogos, Piaget estudou sobre isso e outros mais. Tem até um documentário que você pode assistir, L'Enfant Sauvage. Apesar do nome em francês, aqui tem com legenda. L'Enfant Sauvage seria as crianças selvagens. Que são essas que foram encontradas? Exatamente, foram criadas por lobo. Tem muitos casos de crianças criadas por animais na Índia, né, por exemplo. E essas crianças, mesmo que elas eram convívio humano, não aprenderam a falar mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais, não aprende a falar. A fase da fala tem um momento para começar, um momento para ela. Se passar daquilo ali, não aprende mais, mesmo que o fonético esteja todo desenvolvido, mesmo que o aparelho fonético não tenha nenhum problema fisiológico, não aprende a falar. Então o problema é, se o ser humano só pode falar por aprendizado, todos os indícios até hoje, não tem nenhuma evidência contrária a essa, à luz da evolução das espécies, como se evoluiu o fenômeno chamado fala humana. Está vendo que, na verdade, o problema da fé... Essa é forte. Eu vou falar uma coisa que os céticos falam. Eu não tenho fé suficiente para acertar esse contraditório em Deus. Tem um livro da editora Vida, né? Não tenho fé suficiente para ser Nova Geisler. Pronto, que já é suficiente. Então, primeiro, o Dr. Rodrigo Silva coloca isso como sendo uma dificuldade para a evolução. E não exatamente a teoria biológica de desenvolvimento da diversidade de espécies necessariamente precisa explicar a origem da linguagem humana. Isso é totalmente indiferente. Se ela explica e arruma evidências de ancestralidade comum, de descendência, de mutações aleatórias e de seleção natural como agentes principais criadores da diversidade, isso já aprovou, né? Ok. A fala humana é um outro problema da linguística aí, que não diz respeito diretamente. Agora nós vamos abordar a linguística de uma perspectiva evolutiva, isso então é um problema, né? E aí como que
essas coisas teriam se desenvolvido. Bom, a minha resposta, né, não tenho, não estou a par das discussões neurolinguísticas, linguísticas, né, paleolinguísticas, evolucionistas a respeito, mas tenho certeza que elas existem, tá? E vou deixar aí alguma coisa na descrição, mas vou explicar para você porque isso não é importante, né? Porque, bom, a gente simplesmente não sabe, então, a priori, como a linguagem humana se desenvolveu. Porque, então, teoricamente, então, o Dr. Rodrigo Silva estaria apontando uma base teológica de que, então, não, é porque Deus ensinou. Ele não disse isso, mas é isso que dá para entender, porque Deus é quem ensinou o homem a falar, né? E aí é que reside uma contradição central no discurso do Dr. Rodrigo Silva. Ele fala que se a criança não aprende, né, a pessoa não aprende a falar no período da lalação, ela não aprende mais. E bom, até onde nós conseguimos perceber ali de Adão, ele não foi criado uma criança, né? O texto não fala explicitamente isso, mas vemos ali que ele dá uma esposa a ele. Deus provavelmente não daria esposa a uma criança, né? E etc. Existia a palavra já na época para criança no hebraico, que não foi utilizada, né? Enfim, entre outros pontos ali que indicam que Adão não era uma criança, né? Então, Adoni, né? Que Adoni até significa homem, né? E homem, a palavra hebraica mesmo. Então, logo, como Adão então teria aprendido a falar, né? Bom, existe uma contradição aí. E não existe ali um relato dizendo Deus ensinando Adão a falar. Isso é uma leitura que não está explícita, né? Um fato que não está explícito. E, portanto, se não está explícito, nós não temos necessariamente a necessidade de colocar isso como componente inegociável da nossa fé, né? Porque se demonstrar que a origem humana não foi Deus que ensinou, o que é que isso vai fazer com o relato de Gênesis? Nada. Não vai prová-lo nem desprová-lo, porque ele simplesmente não tem, ele não diz nada, né? Então, ali Adão estaria sendo o primeiro homo sapiens com alma, né? Criado por Deus ali na Mesopotâmia, da onde o homem sai, né, da África e vai para Crescente Fértil, vai para a Mesopotâmia, e ali é que Deus então começaria a interagir com ele e criaria, né, colocaria a alma no homem, né? Bom, se você quer saber mais sobre essa visão evolucionista, teísta, mais bíblica, né, concordista, tem aí no card uma live do professor Samuel Moura Soares, onde ele expõe a sua visão ateofísica, né? Mas enfim, esse vídeo aqui não é para fazer promoção do ateofísico, mas tem tudo a ver, né? Enfim, por último, né, que na verdade foi aquilo que eu já falei, que eu tinha notado aqui, não tem base teológica para a gente ser dogmático a respeito disso, de que, não, então Deus ensinou e que portanto seria impossível que o homem teria aprendido, né? Então, justamente a gente não pode colocar Deus aí, porque a gente estaria raciocinando de maneira Deus na lacuna, nós não sabemos como a linguagem se originou, logo Deus preencheria essa lacuna, quando a própria Bíblia não coloca Deus nessa lacuna. Então isso é legítimo logicamente, teologicamente, e é pernicioso para a credibilidade da nossa crença, porque eles falam, eles só usam Deus até onde eles não conseguiram explicar. Então nós estamos gravando esse vídeo, daqui a 5, 10, 15 anos tem lá uma teoria super show de bola com várias evidências de paleolinguistas explicando a origem da linguagem, como já tem aí por aí, né? E aí, onde é que fica Deus, né? Fala, não, mas enfim, né? Bom, é problemático isso, terrível, não só porque poderia ser refutado, mas porque não tem base teológica. Se tiver base teológica, nós podemos dizer, realmente Deus foi refutado, a Bíblia está sendo progressivamente refutada pela ciência, mas não, né? Preocupemos-nos antes em ser mais específico no que a Bíblia tem a dizer sobre os assuntos, porque aí a gente não vai gerar problemas
culturais, teológicos desnecessários que vão contribuir muito, né, que vão atrapalhar bastante, né? Então esse foi o vídeo, já está meio grandinho, 10 minutos, e é isso daí, pessoal. Comentem aí a opinião de vocês, discutam, porque é importante nós chegarmos à verdade, né? Espero que esse vídeo chegue ao Dr. Rodrigo Silva, do qual eu tenho um grande carinho, devo muito, né? As formas evidências foram também um dos primeiros materiais apologéticos que eu tive contato, né? Que Deus abençoe a vida do Dr. Rodrigo Silva, continue abençoando o homem muito inteligente que ele é, né? Mas que nesse ponto eu creio estar muito errado, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que a paz, né? O amor e a fé de Cristo Jesus esteja com todos.